No episódio de hoje vamos conhecer mais sobre esse animal gigante, onde vivem, o que comem, característica e fatos deles que vivem nesse planeta incrível chamado planeta Terra. Os elefantes são o maior mamífero da vida selvagem do mundo e vivem em algumas partes da África e da Ásia. São conhecidas duas espécies de elefantes, a africana e o elefante asiático. Além de chamar a atenção pelo grande porte, esses animais apresentam algumas características inusitadas, como a presença de uma tromba longa, que possui diversas funções, como beber água e extrair ervas para alimentação. Eles vivem em grupos, e podem ser encontrados machos solteiros, que só se aproximam das fêmeas durante a época de reprodução. Os elefantes dão à luz um único filhote durante a gravidez, e isso leva cerca de 22 meses. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, o elefante asiático é classificado como ameaçado de extinção. Uma das principais características dos elefantes é que eles são mamíferos, assim como nós humanos. Embora haja uma grande diferença entre nós e os elefantes, pelo menos uma coisa temos em comum: pertencemos à mesma categoria animal, mamalia. E por que os elefantes são mamíferos? Porque suas fêmeas têm glândulas mamárias que alimentam seus filhotes. Além disso, os mamíferos são animais que criam pelos em algum momento de suas vidas. O que os elefantes comem? Os elefantes são herbívoros. Isso significa que eles comem mais vegetais, como ervas, folhas, frutas, raízes, caules e sementes. Você sabe a função da tromba do elefante? Com ele, os elefantes podem colher esse alimento e levá-lo à boca. Por serem animais tão grandes, não é difícil imaginar que os elefantes tenham uma alimentação básica. Você sabe quantos quilos um elefante adulto come por dia? Entre 70 e 150 quilogramas. Em comparação, nós humanos comemos cerca de 3 quilogramas de comida por dia. Como você pode imaginar, comer muita comida leva tempo. Mas os elefantes não se preocupam com isso. Eles podem passar mais de 15 horas por dia comendo. Espécies de elefantes. Atualmente, existem 3 espécies de elefantes, 2 deles africanos e um asiático. Vamos ver quais são. Elefante africano ou elefante da savana. Estes são os maiores e mais pesados. Eles vivem em outras regiões da África Central. Esta espécie é considerada uma ameaça pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Elefante da floresta. Os elefantes da floresta também vivem na África e podem ser encontrados nas partes central e ocidental do continente. Eles vivem em florestas tropicais e subtropicais, migrando para áreas pantanosas durante a estação seca. Elefante asiático no Parque Nacional de Bandipur, Índia. Os elefantes asiáticos estão mais ameaçados do que os elefantes africanos. De acordo com a IUCN, esta espécie está à beira da extinção, e a população está diminuindo ano a ano. Esses animais vivem nas regiões tropicais do Sudeste Asiático, em países como Sri Lanka, Indonésia, Malásia, Índia e Vietnã. Onde vivem os elefantes? Os elefantes africanos podem ser encontrados principalmente nas savanas. Os elefantes da floresta, como o nome indica, vivem em florestas tropicais e subtropicais. Os elefantes asiáticos vivem em florestas densas e árvores, e podem ser encontrados a uma altitude de 3.000 metros. Atualmente, os zoológicos, áreas protegidas, formam os principais habitats desses grandes mamíferos ameaçados de extinção. Quanto pesa um elefante? Todos sabemos que os elefantes são muito pesados. Como já mencionamos, são os maiores e mais pesados de todos os africanos. A fêmea adulta dessa espécie pesa de 2 a 3,5 toneladas. E o macho pode chegar a 6 toneladas, equivalente ao peso de um carro. O maior elefante que já existiu é provavelmente aquele que está em exibição desde 1959, no Museu Nacional de História Natural em Washington, Estados Unidos. Faz parte de uma conhecida coleção de animais de museu.
O gigante Henry tinha incrivelmente 11 toneladas e cerca de 4 metros de altura até os ombros. O corpo do gigante Henry estava em exposição no Museu Nacional de História Natural em Washington, Estados Unidos. Qual a altura do elefante? Os elefantes da savana têm entre 2 a 4 metros de altura até os ombros. Os elefantes da floresta, embora relacionados aos elefantes da savana, são baixos, entre 1,5 e 2,85 metros. Os elefantes asiáticos têm cerca de 2,75 metros de comprimento. Como é a vida do elefante? Os elefantes vivem entre 60 e 70 anos. Como mencionado, um elefante passa 2/3 do seu dia comendo. Há dias em que viajam muito, outros em que viajam pouco, dependendo da quantidade de comida disponível. Quando a comida é escassa, eles migram em busca de recursos. Em outras palavras, uma boa parte da vida de um elefante é dedicada à comida ou à procura de comida. Outras tarefas diárias que os elefantes realizam são limpar e hidratar seus corpos. Sabe aqueles vídeos de elefantes nadando na água? Além de limpar e diluir a água também ajuda a refrescar o corpo. Um fator importante na saúde dos elefantes, que eles são animais que vivem com humanos. Os elefantes vivem em manadas, algumas das quais são compostas por numerosos membros. Rebanhos de elefantes africanos chegam a 70 membros. Os elefantes da floresta vivem em pequenos grupos, geralmente com menos de 10 membros. Um fato interessante é que esses rebanhos são liderados por fêmeas mais velhas. Em outras palavras, entre os elefantes, o matriarcado domina. Os machos interrompem a amamentação durante a puberdade para ficarem em pequenos grupos com outros machos. Quando crescem, vivem uma vida solitária e muitas vezes só. Acasalamento. Quando as fêmeas atingem o cio, o estágio reprodutivo em que recebem os machos, elas enviam sinais de que estão prontas para dar à luz. Esses sintomas são principalmente nervos, infrassom e produtos químicos, um tipo de perfume na urina. Os machos podem captar esses sinais a quilômetros de distância. O macho, existe uma forma de acasalamento chamada mustra. Quando um macho atinge o nível certo, seus níveis de testosterona aumentam, aumentando mais de 50 vezes. Isso torna os machos valentões e agressivos. Durante a relação sexual, a confusão entre os machos em uma disputa de fêmea é muito comum. Eles podem acasalar com os machos maiores e mais fortes. Funciona assim no mundo animal. O cio feminino dura cerca de 2 dias. Naquela época, ela poderia se casar com mais de um macho. Gravidez, parto e amamentação. Os elefantes têm uma vida útil mais longa em comparação com os humanos. Em média, está grávida de 22 meses. Nenhum outro mamífero permanece tanto tempo no ventre de sua mãe. Os elefantes africanos nascem pesando cerca de 100 quilos e pesando menos de 1 metro, até os ombros. Apesar de todo esse tamanho, os filhotes confiam na mãe por muito tempo. Os filhotes de elefante africano podem amamentar até 5 anos e ganhar total independência aos 8 anos de idade. Obrigado por ter assistido até aqui. Vamos trazer uma série de animais interessante para você conhecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e comente qual o próximo animal que você quer conhecer. Até o próximo vídeo.